noite, cálculo 1 de novo, 8 de junho, 7h50 da manhã. A gente estava aqui conversando um pouco sobre como vai ser o processo de avaliação nessa maneira online que a gente está seguindo. E vamos retomar agora então o curso voltando um pouquinho naquele último exercício que eu fiz na aula passada, que estava meio adiantado o horário, então eu vou tentar refazer ele com cuidado, né? A pergunta era a seguinte, né? Você tinha a seguinte questão, né? Quantas soluções tem a equação? Aí eu dava uma equação polinomial, né? Nesse caso. Tá? Uma coisa que é legal é que essas equações, a técnica que a gente está usando aqui, ela não se restringe a polinômios, né? x² menos 3x igual a 1, tá? Ela não se restringe a polinômios, quer dizer, você pode usar qualquer função diferenciável como o termo, a parcela que tem as variáveis dependentes da equação, que tudo funciona, tá? Então você tem essa equação, eu quero saber quantas soluções ela tem. Tem a equação essa aqui no intervalo fechado, menos 2, menos 1, e também no intervalo menos 1 até 2. Oi, professor. Oi, o microfone é Beleza? aberto. Você Tudo não está bom? apresentando. Desculpa, vou colocar para vocês. Estou escrevendo aqui na lousa e vocês não estão vendo. Desculpem. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. No vídeo já estava gravando. Tá aqui. Agora, por algum motivo mágico, fica tudo preto. Vocês estão vendo. E espero que na tela também, né? A Brenda já tinha me avisado aqui, mas eu não consigo ver, né? Quando eu estou escrevendo na tela fica separado. Bom, tá visível, né? Todo mundo vendo. Então, esse era o exercício. Então eu tenho a equação x² menos 3x igual a 1. Eu quero saber quantas soluções ela tem em cada um desses intervalos, tá? Então vamos lá, qual que é o truque? O truque não é um truque, né? A gente olha para a função derivável. Você pode olhar para duas funções aqui, né? Acho que a Isabela tinha observado isso da outra vez. Eu posso considerar a função f de x igual a x² menos 3x, e olhar o conjunto dos valores onde ela vale 1, olhar para isso aqui menos 1, e estudar o conjunto dos pontos onde ela vale 0, tá? A ideia é usar as ferramentas do cálculo, então o que a gente tem para fazer é ver primeiro se tem soluções no intervalo, e quem ajuda a gente a decidir se tem solução ou não no intervalo é o teorema do valor intermediário, tá? E contar o número de soluções consiste em ver quantas vezes o gráfico da função corta uma certa altura. Isso vai ter a ver com estudar o crescimento e decrescimento da função. Isso vem do sinal da primeira derivada graças ao teorema do valor médio, né? Então vamos lá, vamos olhar para f, ou seja, no final das contas a gente faz um esboço rudimentar do gráfico da função, né? E vê quantas vezes ela corta uma certa altura. No caso, quantas vezes o gráfico da função x² menos 3x passa pela altura horizontal 1. Tá bom? Então, usando o teorema do valor intermediário para tentar dar algum palpite, vamos calcular quanto vale f de menos 2, né? F de menos 2 vai valer menos 8 mais 6, isso dá menos 2, tá certo? F de menos 1 vai valer 2. Puxa, acho que na aula passada eu tinha feito conta errada. Tá certo isso? Menos 8 mais 6 dá menos 2 e menos 1 mais 3 dá 2. Tá? Então, o
que acontece? Nesses dois valores, a função troca de sinal. Então, o teorema do valor intermediário me diz o quê? TVI implica que existe um certo x0 dentro desse intervalo, tá bom? Menos 2, menos 1, de modo tal que a f de x0 é 0. Desculpa, f de x0 é 1. Né? Eu estou procurando o valor 1 e ela assume um valor menor do que 1 num dos extremos e um valor maior do que 1 no outro extremo. Portanto, ela é obrigada em algum ponto a atingir exatamente o valor 1. É isso que o teorema do valor intermediário diz pra gente. Quantas vezes isso acontece, eu não sei. Mas, por exemplo, se eu conseguir provar que a função é estritamente crescente nesse intervalo, isso garante que ela só sobe. Então, se ela passa uma vez pela altura y igual a 1, o gráfico dela nunca mais vai passar de novo. Porque se ele passar, para passar de novo, ele teria que voltar e, portanto, a função ser decrescente ali dentro. Como é que a gente faz para ver se a função é estritamente crescente ou não? Né? Eu olho para a primeira derivada. Então, quem é f' de x nesse caso? É 3x ao quadrado menos 3. Tá bom? Ou seja, eu consigo montar uma tabelinha com crescimento e decrescimento de valores da f olhando para as raízes da derivada, né? A gente sabe que nos intervalos onde a derivada é positiva, a função é crescente. Nos intervalos onde a função a f' é negativa, a função é decrescente. Tá? Então, essa função aqui, como é que é o gráfico dela? Essa a gente sabe, é uma parábola, né? 3x² menos 3 é uma parábola de boca para cima. A gente vai estudar esse negócio da boca para cima e boca para baixo hoje. As raízes delas são 1 e menos 1, exatamente. Então, o que a gente vê antes do menos 1? Tá? Então, os valores de interesse que determinam o sinal são menos 1 e 1. Então, antes do menos 1, f' é positiva. Portanto, a função é estritamente crescente. Entre menos 1 e 1, a f' é negativa. A função é decrescente. E para valores maiores do que 1, f' é positiva, a função volta a ser crescente. Então, o que isso me garante? Olhando para isso, o que a gente tem? Que f' tem esses sinais e, portanto, eu vou dizer que f é crescente do menos infinito até menos 1. Então, em particular, ela é crescente no intervalo de menos 2 até menos 1. Né? Deixa eu arrumar isso aqui ficar mais legível. Menos 2 até menos 1. E, portanto, x0 é a única solução de f de x igual a 1 nesse intervalo, tá bom? Um intervalo fechado, menos 2, menos 1. Tá claro? Quer dizer, se a função é estritamente crescente, depois a gente tenta desenhar o gráfico da f mais ou menos, né? Vamos tentar fazer um esboço bem rústico dele aqui. Quer dizer, aqui vai ser a f, tá? Esse aqui era o gráfico da f'. Então você tinha como pontos importantes ali o menos 1 e o 1. E aí a gente observa coisas aqui, né? O que o menos 1 é, do ponto de vista concreto? Se a função cresce até ele e depois decresce, é porque esse ponto menos 1 é um ponto de máximo local, tá bom? Quanto vale a função no menos 1? No menos 1 ela vale 2, tá? Então eu tenho um ponto de máximo local aqui, de novo os eixos fora de escala, mas tudo bem. Então, no menos 2, vou marcar ele aqui, a função tinha um certo valor, que era menos 2. Calculamos, tá? Então ela sai desse ponto e chega nesse. O que isso quer dizer? Ela tem que sair, então em algum momento eu tenho aqui a altura 1,
Vamos tentar fazer uma linha horizontal passando ali pelo 1, tá? O que a gente quer fazer é, bom, podia ser paralela, né? Um pouquinho melhor aqui assim, tá? Deixa eu arrumar aquele 1. Então essa aqui é a altura 1. Isto. Um ponto y igual a 1 está aqui, então essa é a linha horizontal. O que o teorema do valor intermediário me diz? Que se a função vale, o gráfico dela está nesse ponto, ela vale menos 2 no ponto menos 2. E no ponto menos 1 ela vale 2. Então nesse ponto está aqui. E no menos 1 o valor está aqui. Pelo teorema do valor intermediário, como ela é contínua, ela é obrigada a cruzar essa linha amarela em algum ponto. Agora, quantas vezes isso pode acontecer, né? Ela poderia ser assim, né? Por exemplo. Tá? Por que não é desse jeito? Ou seja, por que ela não tem 3 soluções? Ou poderia ter 2, né? Será que dá para fazer com 2? A gente consegue depois até mostrar que não, né? Porque se ela descer de novo, ela vai ter que subir antes, vai ter que cortar mais uma vez. Então, tem esses argumentos todos. Mas nessa situação aqui, como a derivada é estritamente positiva, a gente tem que a função é estritamente crescente, tá? Eu não sei falar de curvatura ainda, ou de concavidades, então eu vou desenhar reto mesmo, tá? É claro que a gente sabe que uma cúbica não tem esse formato, mas é a nossa primeira aproximação. É o que a primeira derivada diz, é sobre coisas lineares, tá bem? No 0, essa função vale 0, tá bom? E no 1, ela tem um certo valor lá que é menos 2 de novo, tá bom? Então, matamos a pergunta no intervalo menos 2, menos 1. Ela tem uma única raiz. Qual é esse ponto? A gente não consegue precisá-lo, mas você pode ficar fazendo aquele método da dicotomia até espremer essa raiz num intervalo tão pequeno quanto você queira, né? Então, isso aqui é a primeira parte, né? É crescente nesse intervalo, tem uma única solução. Na verdade, a gente começou aqui, né? Tá, e a segunda parte, que seria no intervalo menos 1, 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular f de menos 1, vou calcular f de 2 e tentar usar o TVI. Quanto vale f de menos 1? A conta está feita ali, vale 2. Quanto vale f de 2? Vai dar 8 menos 6, vai valer 2 também. É isso? F de 1. Desculpa, eu estou calculando f de 1. F de 1. Não, menos 1 até 2, desculpa. Então aqui não me interessa esse ponto, me interessa o 2. Tá? Quanto vale f de 2? Vai valer 2 de novo. Posso usar o teorema do valor intermediário aqui? A função vale 2 no ponto menos 1 e no ponto 2 ela vale 2 de novo. Você percebe? É o mesmo valor. Eu posso concluir que tem algum ponto onde a função vale 1 a partir disso? Tá? Então, o TVI... Não, né? Porque não existem... não são dois pontos diferentes cuja imagem é um intervalo que contém o ponto 1. Pelo menos não do jeito que a gente está vendo aqui. Então, o TVI não diz nada, né? Você percebe? É uma situação delicada. Então, o que a gente vai fazer? Porque não poderia ser, por exemplo, que ela fosse toda inteira acima do 2 e voltasse. Poderia ser que ela desce um pouquinho, mas não chega a bater no 1 e sobe de novo. Ou poderia ser que ela desce até qualquer valor aqui, depois sobe de novo, e aí cruzaria a reta horizontal y igual a 1 mais algumas vezes, né? Então, o que a gente faz para isso? Vamos tentar olhar o f de 0, pegar algum ponto ali no meio para ver se eu ganho uma informação extra, né? Quanto vale f de 0? F de 0 vale 0. Então, tá bom. Então, eu tenho esse ponto aqui no gráfico, tá? O que a gente pode concluir? Agora sim, muita coisa. Se no ponto menos 1 ela vale 2 e no ponto 0 ela vale 0,
Aí eu aplicando o teorema do valor intermediário neste intervalinho de menos 1 até 0, o que a gente tem? Aí a gente tem isto. Tá bom? O que isso me garante? Que pelo menos, então, pelo menos mais uma vez, o eixo, a reta horizontal y igual a 1 vai ser cruzada. Então, o TVI implica que existe um x1 no intervalo menos 1 até 0. A gente sabe que não é os extremos, mas eu vou escrever fechado. Tal que f de x1 é igual a 1. Tá bom? Quantos caras tem dentro do intervalo 0 menos 1? Do intervalo 0 até o menos 1, ele está aqui dentro, né? Entre menos 1 e 1, a f' é estritamente negativa. Então, o que a gente tem? F é decrescente, estritamente decrescente, no intervalo menos 1, 0. Então, o que a gente conclui? Que x1 é o único tal que f de x1 seja igual a 1. Dúvida nisso? Não tem outro. E o que a gente faz? Vamos tentar olhar aqui, né? O que a gente conclui? Vamos tentar olhar agora do intervalo do 0 até o 2 para frente. Do 0 até o 2, o que vai acontecer? F de 0 vale 0, f de 2 vale 2, então eu preciso sair dessa altura e chegar nessa. Pelo teorema do valor intermediário, vai ter que cruzar alguma vez essa linha amarela aqui. Agora, quantas vezes ela cruza? Bom, a gente consegue dizer que é uma só pelo teorema fundamental da álgebra, né? Se cruzar uma vez, quer dizer que vai ter uma solução aqui. Como eu já tinha duas antes e é uma equação de grau 3, só pode ter mais uma daqui para frente. Mas mesmo sem saber o teorema fundamental da álgebra, a gente consegue concluir isso, né? Qual que é a coisa toda? A gente nota que o ponto 1 é um ponto de mínimo local. Tudo bem? Porque ela é decrescente antes e crescente depois. Então, quanto vale f de 1? F de 1 vale menos 2, né? Esse ponto está aqui no gráfico. E aí eu sei que daqui do 0 até o 1, a função é de novo estritamente decrescente. Tá bom? E do 1 para frente, em particular do 1 até o 2, ela vai ser estritamente crescente. Então, isso me garante que ela não cruza a altura y igual a 1 em nenhum ponto dentro desse intervalo. Por quê? Porque ela valia 0 e era decrescente. Então, ela só vai ter valores menores do que 0 naquele intervalo. E do 1 até o 2, no 1 ela era negativa, no 2 ela era positiva. Então, ela vai ser positiva e valendo 2, né? Então, ela vai cruzar a reta uma vez aqui e uma única vez. Por quê? Porque nesse intervalo a função é estritamente crescente. Tá? Então, a gente olharia para f de 1. F de 1 igual a menos 1, f de 2 igual a 1, e aí toda aquela coisa, né? TVI mais TVM, né? Vamos dizer assim, essa coisa da derivada ser positiva é uma consequência do teorema do valor médio. Implica o quê? Que existe um único x2 no intervalo 1, 2, ou na verdade até do 0, 2, né? Mas aqui a gente vai olhar do 1, 2, tal que f de x2 igual a 1. Então o que a gente mostrou com essa análise? A gente fez mais ou menos o gráfico da cúbica, né? Uma aproximação linear para ele, aproximação de primeira ordem se você quiser, que mostra que a equação x ao cubo menos 3x igual a 1 tem 3 raízes reais, aqui estão elas. Uma entre menos 1 e 2, a outra entre menos 1 e 0, e a terceira entre 1 e 2, tá? A coisa interessante aqui é você tomar esse cuidado, né? Entre menos 2 e 1, por exemplo, o valor da função é o mesmo, isso não garante que ela não tem raízes. Ela pode passar duas vezes e ter a raiz ali.
Tá bom? Alguma dúvida nisso? Podemos seguir em frente? Como é que faz se a função original for de grau maior que 3? Então, Isabela, é a mesma coisa, tá? Você vai olhar para a primeira derivada e estudar intervalos de crescimento e decrescimento da função. Ou seja, você vai descobrir pontos de máximo e mínimo locais da função e ver quando que ele passa ou não do valor que você quer. Tá claro? Peraí, só um minuto. A Brenda tem uma dúvida, que é uma dúvida que não é dúvida, é uma correção na minha conta. Eu acho que eu errei aqui, né? F de 1. F de 1 não é menos 1, não, é menos 2, né? Você substitui aqui x igual a 1, você vai obter 1 menos 2, 1 menos 3, que é menos 2. Então, obrigado, Brenda, pela correção. A Sabrina pergunta em que momento que foi usado o TVM. Eu falei no meio da frase, mas essa tabelinha aqui, tá? Essa tabela está me dizendo o quê? Que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Como é que a gente garantiu isso, né? A gente garante que a filhinha ser positiva da função crescente usando o teorema do valor médio. A gente demonstrou isso na aula passada, tá? Então, o sinal da primeira derivada conta pra gente se a função é crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, eu abreviei ali TVI mais TVM por conta disso. E, obviamente, a conta, de novo, tem um errinho aqui. Alguém me apontou, obrigado. F de 2 vale 2. No gráfico eu desenhei direito e aqui eu escrevi errado, né? F de 2 é 8 menos 6, 2. Tá bom? Então, esse TVM aqui, o que ele é, na verdade? É esse tipo de análise, tá? Estou repetindo essa análise no intervalo menos 1, 0. Menos 1, 0, a função é decrescente. Isso aqui é uma consequência do teorema do valor médio, o TVM. Portanto, me garante que naquele intervalo de menos 1 até 0, a única solução é essa aqui. Tá bom? No intervalo 0, 2, se eu aplicar só o TVI, ela vale 0 e aqui vale 2, então garante que tem pelo menos uma solução. Quantas tem? Quando você olha para a derivada, ela não é estritamente crescente nesse intervalo, né? De menos 1 até 2, a derivada troca de sinal. Então eu estudo em trechinhos. Aonde ela é estritamente decrescente? De menos 1 até 0. Então isso me mostra que não tem nenhuma raiz aqui. E de 1 até 2, ela é estritamente crescente, me mostra então que tem uma única raiz ali. Tá bom? Sabrina entendeu? A Isabela, a coisa do grau maior que 3, ela funciona igualzinho, tá? Qual que é a única diferença? É que a conta fica um pouco mais chata no sentido de que quando você for olhar para a derivada, você vai ter uma... Se a função original era grau 4, a derivada é grau 3. E aí você vai ter que estudar o sinal dessa função de grau 3. Isso pode ser um pouquinho mais complicado. Mas não é tanto, porque para estudar o sinal de uma função de grau 3, você pode olhar para a derivada dela, que é uma função de grau 2. E aí você consegue se virar com isso. Entendeu? Então eu não preciso saber exatamente as coisas, mas eu preciso entender onde ela é crescente, onde ela é decrescente. E com isso você consegue fazer muita coisa. E para estudar o crescimento e o decrescimento de uma função de grau 3, você olha para a derivada dela que tem grau 2. Então, para estudar de grau 4, você estuda crescimento e decrescimento da de grau 3. E para estudar o crescimento e decrescimento da de grau 3, você deriva e cai numa de grau 2. Tá? A conta fica um pouco mais chata, você perde, por exemplo, essa precisão de saber onde eram os pontos de máximo e mínimo, fica um pouquinho mais distante, mas você consegue pelo menos saber, olha,
a f' vai ter grau 3, se a f' num ponto vale 2 e no outro menos 1, então eu sei que ali no meio vai ter algum ponto onde ela vale 0. Porque f' é um polinômio de grau 3 e, portanto, uma função contínua. Então eu sei que a f original, se tem um ponto onde a f' vale 0, ali eu vou ter um candidato a máximo ou mínimo. Pode ser que não seja nem máximo ou mínimo, mas aí você vai olhar o quê? O sinal da derivada antes. Se a f' era sempre positiva e depois é negativa, então é uma situação dessa. Ela era crescente, depois decrescente, a f, portanto eu vou ter um ponto de máximo local. Então você perde a precisão numérica, tipo, eu não vou ter um Bhaskara para resolver e achar exatamente os pontos de máximo e mínimo. Mas eu consigo dizer mais ou menos onde eles estão. Tá bem? Se você olhar, tem um dos exercícios da lista que é bem chatinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que ele sumiu. Não, é o 14. Tá? O 14 é para você estudar um polinômio de grau 7, por exemplo. Tá? Faz conta pra caramba para ele e consegue fechar. É um polinômio de grau 7 com coeficientes tipo π, e, cheio de coisas estranhas assim. Mas você vai fazendo devagarzinho, vai derivando, até uma hora ele confessa tudo que você quiser. Que seja verdade, né? Claro. Então vamos ver. Eu queria fazer com vocês um exercício nessa direção, que é exatamente o exercício 8. Tá bom? E a gente depois pode fazer o gráfico dele no Desmos. Aproveitando já o ensejo, a gente tem aqui a nossa função. Vamos tentar fazer o gráfico dela no Desmos. Deixa eu mudar a tela para vocês e para o pessoal no vídeo também. A gente consegue visualizar com mais detalhe o que está acontecendo. Tá bom? Aqui, todo mundo acompanhando o gráfico, né? Então a gente tinha a função, a nossa f é x ao cubo menos x, tá certo? E aí você vê que, bom, vamos desenhar um intervalo, eu acho que eu errei conta, né? F de menos 2 está dando menos 6. Eu marquei errado ali, né? F de menos 2 é... tem um 3x, desculpa. Então não errei conta nenhuma. Digitei a função errada aqui. Então, x ao cubo menos 3x. Melhor. Tá? Então a gente consegue ver que o f de menos 2 é menos 2, o f de menos 1 é 1 e assim vai. Uma função ímpar, né? Então tem toda essa simetria. E eu estou querendo estudar quantas vezes ela corta o eixo horizontal, né? Então, se eu ponho lá y igual a 1, tá? A gente vê que ela corta nesses 3 pontos aqui, exatamente como a gente fez. Eu vi que ela era estritamente crescente nesse ponto, assumi um valor menor do que 1 e um valor maior do que 1, portanto, corta uma única vez. E assim vai. De maneira análoga, se eu quisesse resolver a equação x ao cubo menos 3x igual a 3, tá? Como é que eu ia fazer? Por que ela tem uma solução só? Porque eu ia ver que o ponto de máximo local no menos 1, a função valia 2. No mínimo local, ela valia menos 2. Eu sei que aqui ela vale menos 2. E sei lá, no x igual a 3, ela vale 27 menos 9, 18. Então, se ela vale menos 2 no ponto 1 e 18 no ponto 3, vai ter algum lugar ali no meio onde ela vale 3. Quantas vezes? Ela não pode descer e subir de novo aqui, né? Por quê? Porque a f' é estritamente positiva do 1 para frente. Ela é estritamente crescente, corta essa reta, portanto, y igual a 3, uma única vez. Tá? Você tem uma única solução. Então, essa é uma coisa que é bastante interessante, né? Eu consigo estudar o número de soluções de uma equação f de x igual a alguma coisa, na verdade, corresponde a ver quantas vezes o gráfico, a reta horizontal y igual à constante que você quer, corta o gráfico. Tá? Esse é o jeito cálculo 1 de olhar para equações. E aí estudar
os valores que ela assume e os valores da derivada em certos intervalos vai ajudar a gente a descobrir o número de soluções, tá? Nesse caso concreto, é fácil ver que x ao cubo menos 3x igual a k tem pelo menos uma solução, né? Para qualquer valor de k. Por quê? Porque a função é uma função sobrejetora. No mais infinito ela tende para mais infinito, no menos infinito ela tende para menos infinito. Então, pelo teorema do valor intermediário, isso garante que ela vai atingir qualquer número real na sua imagem. Então eu posso falar, qual é o valor f de x igual a quanto vai ter duas soluções? Olha, para ter duas soluções, se eu pegar a equação x ao cubo menos 3x igual a 2, eu vou ter exatamente duas soluções, que é o valor do máximo local no menos 1 e um outro ponto aqui que é o f de 2, onde ela vale 2. Tem outro lugar que acontece isso? Tem. Se eu pegar f de x igual a menos 2, eu também vou ter duas soluções. Então, para qualquer k menor do que menos 2 ou maior do que 2, ela vai ter uma única solução. E para k entre menos 2 e 2, f de x igual a k vai ter três soluções